Fala pessoal, estamos começando aqui mais uma edição do Francamente Cripto. Hoje a gente vai falar sobre uma coisa não tão trivial, mas que obviamente guarda o interesse aí de várias pessoas, auditoria descentralizada. Que diabos é isso? Mas antes de apresentar o nosso convidado aqui, queria dar as boas-vindas ao Rony Schuster, direto aí do Rio de Janeiro, um correspondente internacional. E aí, Rony, beleza com você? Fala galera, tranquilo? Tudo belezinha? Sim, porra, auditoria descentralizada, agora você me encucou, quero entender aí o que é isso. Maravilha. Bom, a gente trouxe um convidado aqui que quase da prata da casa, segunda vez aqui no podcast para falar sobre esse assunto com a gente. Agora um assunto um pouquinho diferente, mas que você vai entender aí se viu o último episódio com ele. Estou aqui com o Luiz Quintanilha, que é fundador da Cana. E aí, Luiz, tudo certo com você? Tudo certo, André. E com você? Também, meu caro. Cara, assim, acho que o pessoal deve ter visto aqui o podcast anterior, mas talvez algumas pessoas não. Então conta pra gente aí como foi sua trajetória até chegar em cripto. Legal. Eu sou um empreendedor da área de tecnologia e inovação, né, de cerca de 14 anos aí no mercado e também cerca de 20 anos na área de comunicação. Uhum. Eu empreendi na Gama Academy, uma escola, na época, uma das maiores escolas para o mercado de tecnologia, e lá tinha muito curso relacionado à programação, à blockchain, né, a gente até fazia alguns programas do próprio mercado Bitcoin, para formar desenvolvedores, e ali eu comecei a me interessar e aprender mais sobre a tecnologia. E não só sobre a parte econômica ou a parte especulativa de mercado e tudo mais, mas sim sobre o fundamento da tecnologia, sobre o porquê ela surgiu, sobre os diferentes modelos de negócio que tangiam a tecnologia blockchain e um pouco mais sobre a dor que ela veio resolver, né? E a partir daí, em um dado momento, quando chegou a minha hora na Gama, vamos dizer, né? A gente foi adquirido ali pelo terceiro maior grupo educacional do ensino superior. Eu resolvi encerrar o ciclo para empreender na Cana. Entendi. E a Cana faz o que exatamente hoje? Nós somos uma comunidade que impulsiona práticas sustentáveis de agricultura regenerativa através de uma plataforma que certifica a cadeia produtiva da cannabis, impulsionando boas práticas. Em outras palavras, né, é um modelo para garantir a conformidade legal de produtores e pacientes de cannabis e certificar e dar toda a rastreabilidade dessa cadeia produtiva numa ferramenta poderosa de governança que nós temos hoje, que é a blockchain, né, que provavelmente é a mais segura ferramenta de governança que a gente tem hoje. Legal. Só para a gente não se perder aqui, porque como quando você fala cannabis pode trazer aqui um pouco de preconceito com a iniciativa que você toca, eu queria que você explicasse melhor isso, né? A gente está falando que são produtores, são consumidores, como que isso se encaixa no ambiente legal que a gente tem hoje no Brasil? Assim, qual que é a estrutura que você está lidando com aquilo? E assim, até esquecendo nesse momento a parte de blockchain, explicando basicamente, contextualmente aí a questão legal do que você está fazendo hoje aqui. Boa. Hoje, no Brasil, a gente não tem um órgão que regula o setor da cannabis. Existe sim um mercado, existe um mercado legal de medicamentos à base de cannabis acontecendo no Brasil. Hoje a gente tem mais de 100 produtores que estão nessa situação. Só que esses produtores, eles acabam muitas das vezes sofrendo com a falta de conseguir passar mais confiança para o teu público. Perfeito. Porque, basicamente, 90% do comércio vem de meios ilegais, vem do narcotráfico. Então, é muito fácil esse produto se misturar nessa cadeia logística. Né? Então, a gente vem para garantir essa conformidade, atestar que esses produtores de cannabis, eles seguem boas práticas, eles estão devidamente regulados, ou seja, possuem uma medida judicial para plantar, cultivar, transportar, comercializar. A gente também olha para os canais de ouvidoria e denúncia que esse produtor coloca à disposição das pessoas que consomem e das pessoas que trabalham nesse ambiente para que elas, se houver algum tipo de mistura ou algum crime acontecendo ali, para que essa pessoa possa ser protegida. Então, em outras palavras, a gente vem para garantir que esse produtor é um produtor correto, que é um produtor que está seguindo a regulação atual que existe no país, está devidamente regulado, está em conformidade legal. Legal. E nesse sentido, como é que a cadeia aqui, nesse caso que a gente está falando, desses outros 10%, esse percentual é realmente uma estimativa ou é mesmo verdadeiro? Eu achava que era, sei lá, eu estaria 99%, óbvio, do coisa do narcotráfico, mas nesse percentual pequeno, qualquer que ele seja,
como é que é a cadeia? O produtor vai lá, produz, mas ele produz visando um comércio? Ou ele já tem, de fato, uma quantidade de pessoas que ele vai servir e aí o excedente vira? Eu quero entender um pouco da cadeia especificamente que você está inserido. Pô, legal. Você até falou, né, essa questão do excedente, foi mais ou menos por aí que se formou o mercado de cannabis nacional. Entendi. Né? Foi entendido que o médico, ele é o principal profissional para atestar o que uma pessoa precisa ou não em termos de medicamento, e não é o juiz. Então, se existe um medicamento que pode ser eficaz para essa pessoa e ela tem uma autorização do médico para consumir, o governo ou a sociedade precisa estabelecer uma forma de acesso a esse medicamento. Perfeito. Só que esse medicamento é muito caro quando você vai importar, né? Você tem um custo aí de taxação, né? De impostos em cima do produto, você tem custos altos de certificação e validação fora desse país, então esse produto chega muito caro aqui. Uhum. Percebendo que isso estava acontecendo, algumas pessoas começaram a plantar cannabis para produzir o seu próprio medicamento, conseguiram essa autorização judicial, começaram a se juntar com outras pessoas que também tinham, e eles produziam o que eles precisavam para consumir, e o excedente eles acabavam ou doando, ou de alguma forma passando para as pessoas que precisavam, né? Uhum. Que estavam também devidamente reguladas, com a licença médica, tudo mais. Então, basicamente assim, foi se formando o mercado. Então, a primeira associação, as primeiras que a gente teve foram todas nesse modelo. Hoje a gente já tem modelos onde você pode sim abrir uma empresa, submeter a tua medida judicial, transitar ela em julgado, né, chegar até a última instância que permita com que você produza para comercializar também esse produto, né? Então é um pouco por aí, é um mercado mais incipiente. Uhum. Você tem aí diversas dores, né? Uma falta de padronização, então é difícil você garantir a qualidade do medicamento que chega ali na ponta, é difícil também você garantir a procedência desse medicamento, existe muita falta de informação e demora para tudo isso. Perfeito. E a solução da cana vem para isso, né? Para trazer essa transparência para esses produtores, ajudar eles a mostrar que eles são confiáveis e estão fazendo um bom trabalho, e para quem quiser entrar nesse mercado, conseguir participar de alguma forma. Como o próprio holder, que pode participar desse processo da cana, eu acho que a gente já deve chegar aí em algum momento. Era exatamente a minha próxima pergunta sobre o token KNN. Assim, quando a gente está falando de cripto, a gente tem essas estruturas que tendem a trazer algum caráter de descentralização e disrupção para aquilo que já existe anteriormente, e com essa descentralização trazer uma disrupção que pode ser ganhar um benefício que não existe ou uma melhora que seja 10 vezes o benefício que existe. Com a entrada, como um blockchain ele de fato só faz sentido de maneira descentralizada, se você tiver só um token, você precisa encontrar uma utilidade real para aquele negócio dentro do ecossistema. E a pergunta que fica sempre essa, assim, qual a utilidade do token dentro do ecossistema como um todo hoje, nesse caráter aqui de descentralização que você tem no portfólio? Legal. O token ele funciona como um instrumento de participação para o holder nesse processo. Né? Em outras palavras, é uma forma que a gente achou de garantir com que essa pessoa se comprometa com um processo sério, com um processo que precisa da atenção dessa pessoa. Então vamos lá, deixa eu plotar aqui o que nós temos em termos de tecnologia para explicar direitinho o que o token, qual é a função do token no nosso ecossistema. A gente possui um protocolo descentralizado. Esse protocolo, ele basicamente é um protocolo de validação de documentos, então um modelo muito análogo, muito parecido com a certificação, uma autenticação de cartório, onde a pessoa ela vai olhar e fazer uma verificação. Se tal informação bate, ela vai olhar para um documento, procurar essa informação e responder um pequeno questionário. Então esse é o modelo do protocolo. Esse mesmo protocolo, a gente, de um lado, certifica produtores de cannabis, a conformidade legal e futuramente também as práticas ambientais e sociais desse produtor. Perfeito. E do outro lado, a gente certifica, usa o mesmo protocolo para exibir documentos do paciente, por exemplo, a receita médica, e atestar que essa pessoa pode consumir o óleo ou vaporizar ou qualquer que seja o diagnóstico dado nessa receita. Uhum. Certo? Esse protocolo, quem faz essa validação não é a cana, são os holders que fazem essa validação e essa verificação. Então pensa que o nosso holder ele pode ir lá, dar uma validação como um cartório e dar um carimbo naquele documento. Ó, tá certa essa informação. Ao invés da gente ter uma pessoa fazendo esse processo, a gente tem dezenas de pessoas fazendo. Fortalece o nível de compliance. Sim.
Ou seja, é fácil você corromper uma pessoa, difícil você corromper 40 pessoas, 50, 100 pessoas que você nem sabe quem são. Então, essa é a base do nosso modelo. Só que a gente precisa achar uma forma de garantir com que esse holder ele não esteja ali simplesmente para pegar uma recompensa. Sim. Porque existe uma recompensa. A gente está retirando um intermediário que certifica, uma ISO, por exemplo, nos seus certificados de agricultura regenerativa, né, certificando os processos dos produtores, entre outras, por exemplo, até a própria Verra. Estamos removendo um intermediário certificador e colocando esse papel para a comunidade. Essa recompensa, ela vem paga pelo certificado. Então, ao invés do produtor ir lá e pagar uma ISO, pagar caro, ele paga um valor muito mais acessível. Esse valor vira tokens para serem distribuídos para as pessoas que participarem desse processo. Perfeito. Ou seja, para o nosso tokenomics também não ter ali uma saída de tokens desproporcional à dinâmica econômica que a gente tiver no momento. Tem alguém pagando para esses tokens serem distribuídos para os participantes, que por sua vez pode ir lá, fazer essas verificações e pegar uma recompensa. Para que essa pessoa não minta ou não responda de qualquer jeito, né, tem duas coisas que podem acontecer. Ou ela pode responder de qualquer jeito, pô, vou fazer essa validação aqui em 5 minutos para pegar esse KNN aqui. Perfeito. Ou ela pode querer beneficiar de alguma forma o produtor, pensando que o fato de esse produtor ter um bom score pode de alguma forma valorizar o token. Né? Sendo que é o contrário. É o nível de compliance que a gente coloca, a rigidez desse processo é o que vai fazer, né, esse token valorizar. Ou seja, é a verdade que tem que estar ali. Para evitar esses dois problemas, a gente faz com que a pessoa ela coloque os tokens KNN em stake. Em outras palavras, ela paga, é uma espécie de pagamento, mas na verdade ela está congelando uma os tokens garantia dela. para ver se ela faz o trabalho, né? Uma garantia. Beleza. Exatamente, ela dá uma garantia de que ela vai se comprometer. Feito tudo e ela respondendo de acordo com o gabarito, porque é uma verificação que ela está fazendo, não é uma auditoria de fato. É só uma validação dentro da auditoria. Entendi. Ela verificando, fazendo tudo certinho, ela pega a recompensa dela, mais os tokens que ela congelou. Se por um acaso ela tentar fraudar o processo, responder de qualquer jeito, ou se aproximar das respostas, né, tiver valores diferentes do que a comunidade colocou, em sua maioria, ela pode inclusive perder parte desses tokens que ela colocou. Perfeito. Então, basicamente, é um modelo até bem conhecido no mundo cripto, que é um modelo de prova de valor, né, onde você coloca o teu dinheiro, né, ou algo que tem valor para você, para garantir que você vai fazer esse trabalho de forma correta. E nesse quesito você falou uma coisa que não é uma auditoria, é uma verificação. Então, eu estou falando de documentos que passaram por uma auditoria e o que o cara vai fazer na ponta ali é, de fato, verificar essa auditoria e não fazer ela de verdade. Mas para mim que não conhece assim, nada do ecossistema ou entende de auditoria em si, tem como explicar isso de maneira fácil? O que significa auditoria? O cara vai ver o documento do cara e dizer que a produção é legítima e como que esse outro cara que vai só fazer tasks mais simples vai verificar essas informações. Só para me dar um pouco de cor nisso aqui. Boa. Então vamos lá. Vamos colocar aqui, né, contar a história na visão do holder agora. Boa. Holder foi lá, se interessou, quer participar desse mercado de alguma forma, quer impulsionar esse mercado ou quer fazer algum tipo de renda extra ali nas horas vagas com o protocolo da Cana. Ele pode comprar tokens KNN, olhar os regulamentos de cada um dos processos que estão abertos, como o da THC que está aberto, como da APEP ou outros parceiros da Cana, ir lá, ver as informações e colocar os teus tokens. Congelou. A partir do momento que essa pessoa congelou, primeiro de tudo, ela pode ir lá e mintar um NFT dela para mostrar que ela está participando desse processo e ganhar essa arte para ela, esse colecionável para ela. Segundo ponto, ela pode iniciar essa auditoria. Quando ela inicia a auditoria, vai aparecer para ela uma tela ali com alguns critérios. Hoje a gente está auditando 9 critérios. Né? Esses critérios eles vão desde critérios ambientais, mas sua maioria de governança, como, por exemplo, a autorização judicial para plantar cannabis, como, por exemplo, as políticas anticorrupção, a gestão de resíduos dessa operação, a verificação da área de reserva legal, dentre outros critérios. E o KYC dos sócios, que é bem importante, né? Garantir que não é uma empresa fake, que não é uma empresa que tem um envolvimento com o narcotráfico ou algum crime grave ali aberto nesse sentido. Aparecendo todos esses critérios, você vai poder escolher um primeiro. Né? Você pode validar todos ou validar parcial e pegar uma recompensa parcial. Aí vamos supor, eu vou clicar no critério medida judicial para cannabis. Eu clico em iniciar, verificação.
O que acontece é que aparece um documento em tela e um formulário do lado. Se você tiver no mobile, aparece o formulário e um botão para você verificar e olhar esse documento. Esse documento, a Cana já vai estar destacando ali qual é o que a pessoa tem que verificar. Ela tem que identificar a frase que está escrito, né, que a pessoa, que determinado sócio ou que determinada empresa pode plantar cannabis, que ela tem o direito de transportar, qual é a quantidade que ela pode plantar, né, até quantos pés, quantas plantas e as especificações ali. Basicamente, ela olhando esse documento, que é um documento oficial, que a Cana já garantiu que esse documento é o oficial e que o que está sendo exibido em tela é o mesmo que foi enviado pelo produtor, e respondendo esse questionário, ela validou um critério. As outras pessoas que fizeram isso também vão aumentando o nível de compliance desse critério. Então, por exemplo, esse critério medida judicial, hoje, lá dentro da auditoria da THC, a gente tem aí 48 pessoas que auditaram ele, que fizeram essa verificação, tornando isso mais forte. Então, o holder pode ir lá escolher todos. Quando ele finaliza, ele envia o registro de toda a informação para a blockchain e lá ele faz um registro da verificação dele. A gente soma todas essas verificações e quando a gente entrega o laudo para o produtor, sai uma nota, né, baseado nos critérios que foram validados, a gente passa essa nota para o produtor e traz o respaldo de toda a auditoria. Ou seja, quais foram as wallets, quais foram as respostas de cada uma delas, traz todo esse laudo. E a gente entrega um NFT para o produtor, só que dessa vez o NFT ele não é a arte, né? Ele é o certificado. Certificado daquilo, entendi. Com todas as informações que estão lá dentro, que você falou. Com todas as informações, que tá com o produtor. Se o produtor quiser se identificar, ele, minha chave pública é aquela. Tá ali, todas as informações, você pode consumir tudo. Se ele não quiser, tá privado para ele. E a mesma coisa que acontece com o paciente do outro lado, né? A gente entrega um ID que permite com que a pessoa faça um onboarding facilitado, por exemplo, nesses produtores de cannabis. Porque ele está validado no teu ecossistema, então o cara sabe como funciona o teu ecossistema, o produtor vai estar tranquilo que ele não vai estar vendendo para alguém que ele não deveria vender, porque ele está com a ID verificada ali. Pô, bem legal. Rony, você quer fazer uma pergunta, né? Depois eu faço a minha. Manda bala. Cara, quero sim. Só recapitulando aí um pouco do que você falou, achei muito interessante essa ideia, porque ela é praticamente igual ao Proof of Stake, né? É um Proof of Stake, na prática mesmo. Né? Você trava o ativo, né? Recebe uma remuneração, mas você tem a garantia de que o cara vai agir honestamente, né? Por causa do depósito. Isso é muito bom. Primeiro porque a gente vê muita coisa no mercado aí que a galera começa a inventar um bando de coisa que não sabe se funciona ou não. E, cara, o Proof of Stake a gente sabe que funciona porque, né, é a base aí de quase todos os blockchains que a gente tem hoje em dia sem ser o Bitcoin. Né? Então é muito positivo. Cara, o que eu queria perguntar, na verdade, era se vocês têm planos de expandir isso para, primeiro, talvez outros produtos nessa zona meio agro, né? Que é o que vocês começaram. Ou se tem até mesmo para coisas mais genéricas, assim, por exemplo, não sei se eu consigo pensar agora exatamente algum exemplo, mas talvez produção de petróleo também, né? Por causa dessa questão de impacto ambiental. Talvez fosse legal ter algum tipo de registro em blockchain, né? Ou talvez, não sei, mineração, não cripto, mineração de verdade, né? De minério de ferro e esse processo. Eu acho que seria interessante também ter algum tipo de auditoria desse tipo, né? Que você comentou. Vocês pensam em expandir para alguma coisa desse tipo ou não tão cedo? Sim, a gente pensa em expandir, inclusive até conversando, né, com outros protocolos, como o pessoal da Polygon, o pessoal da Lumix e tudo mais, a gente enxerga que a Cana está desenvolvendo uma tecnologia que está sendo aplicada em um caso de uso, mas que ela serve para diversos outros casos de uso. Né? Tanto você falou na questão de outros produtos agro, como expandir dentro da própria cadeia produtiva da cannabis, né? Porque hoje os produtores eles fazem todo o processo de produção, de plantação, refinamento e distribuição do produto. Mas quando a gente tiver uma cadeia maior, onde tem o laboratório que testa, onde tem a distribuidora que faz essa entrega, a gente pode abrir para outros leques de certificação. E em outras agriculturas ou em outras operações que necessitem dessa rastreabilidade na cadeia produtiva, a gente também pode se encaixar. Porque a base da rastreabilidade, ela é a mesma. Né? Você tem um produto sendo originado em algum lugar, ou seja, tem um originador, tem um comprador, onde esse produto vai parar. E tem uma pecinha aqui no meio que é o produto, que saiu do ponto A e foi até o ponto B. Tudo isso sendo registrado e feito de forma descentralizada na blockchain. Quando a gente tira cannabis, tira tudo e olha só para isso, dá para perceber que ele pode se encaixar em diversos outros casos de uso.
Só para entender não, acho que eu peguei muito bem o que você está falando, mas assim, me vem na cabeça várias possibilidades aqui desse mesmo sistema, porque a gente está falando talvez de, eu não sei se seria uma validação em si, porque tem auditoria por trás, mas seria uma confirmação de informações, de alguém que, em teoria ali, já deveria confirmar isso, mas você está adicionando talvez um aspecto quantitativo numa característica qualitativa, que foi o cara com qualidade, com conhecimento, auditou aquilo e te deu um documento, e você vai ter ali uma quantidade de pessoas relevante que vai corroborar com aquela visão, e dizer, não, realmente os dados estão certos, que o que eu tinha que verificar está tudo verificado, das 10 mil pessoas, vamos extrapolar aqui um valor, que votaram naquilo, 9.990 e tanta validaram toda 99% das partes, então aquilo está certo, né? Você vai ter um erro ali de fato. Mas a pergunta que vem para mim, Luiz, assim, modelo de sustentabilidade disso / escala, né? E eu vou dividir em duas perguntas. Primeiro, de escala. Qual que é o número na tua cabeça de pessoas, de validações, que seria, não, aqui a gente chegou numa próxima fase do tamanho da cana. E além dessa escala aqui, o economics para mim que quanto que vale a pena o produtor pagar para ter essas 10 mil pessoas, tipo, essa quantidade que você visa aí validando. Porque assim, uma coisa se eu distribuir R$1.000 e der R$1 para cada pessoa, talvez o cara fale, não vale a pena. Mas se tiverem 10 pessoas, eu distribuir 1.000 e cada uma levar 100, já vale muito a pena. Então assim, qual que é o trade-off disso aqui para você ter uma sustentabilidade nesse negócio, que você chegue num patamar interessante de validações e que o cara também pague um valor que para ele seja justo para ganhar essa certificação? Legal. Inclusive, né, que são duas perguntas, né, o valor e a questão da escalabilidade. Isso. Eu vou começar pela questão da escalabilidade e emendo nesse ponto do valor. Boa. Também. Tem total relação, né? Bom, com relação à escalabilidade, primeiro tem um passo que a gente está dando agora, né, que é implementando a solução da Lumix para onboardar também membros da Web2. Legal. Então isso a gente entende que agora fica mais fácil, né, mais inclusivo. Não é só uma pessoa que tenha uma wallet, que tenha Matic na carteira, ou seja, tem que ir numa corretora, comprar, ir lá no MB, mandar para a carteira dela para poder fazer esse processo. Ou seja, tem que tirar do MB esse token para levar lá, né? Às vezes nem é a intenção da pessoa. Então a gente quer facilitar, abstrair tudo isso. A pessoa vai lá com um e-mail, cria a wallet dela, por trás ela tem uma wallet num admin da Cana, onde ela está enxergando a quantidade de tokens, processo que ela está participando. Ela pode participar desse processo sem pagar gas. Né? A gente vai abstrair essa parte também. Perfeito. Então isso ajuda em termos de escala. Ajuda a gente a melhorar esse número de 48 para um número de 200, 300, que é o que a gente acha que entende que já é um volume legal. E aí, agora entrando na parte de monetização, né, e de precificação. Então, a dinâmica econômica, ela é importante, porque é um ganha-ganha de todos os lados, ou seja, o produtor está pagando por um certificado. Por trás, ele está comprando tokens da Cana. A Cana, uma fatia desse valor que ela comprou de tokens, a Cana devolve para o próprio mercado para gerar mais liquidez, e a outra parte, ela desenvolve a sua operação para avançar com o produto. E esses tokens são pagos para as pessoas que estão interessadas no desenvolvimento desse ecossistema. Então, todo mundo sai ganhando nesse modelo. Em algum momento, a Cana ela tem um supply limitado. Em algum momento, os tokens da Cana vão acabar. E essas pessoas e esses produtores que queiram certificar com a Cana vão precisar buscar esse token no mercado. E aí é onde a dinâmica fica mais interessante. A Cana vai ter uma fonte de renda através das taxas de transação, não mais da venda de tokens, e o mercado vai ter um ativo que tem o seu valor que já está escasso dentro do mercado e a dinâmica fica muito mais interessante. Esse produtor, como que ele paga por esse serviço? De duas maneiras. Uma é simplesmente escolhendo os módulos, e aí é um setup que ela paga para a Cana ir lá, preparar os documentos, validar, orientar durante o processo, né, para subir essa documentação na plataforma, e do outro lado a gente ganha no número de validação. Então, existe um FII variável. Né? Esse produtor não necessariamente precisa pagar R$40 mil por uma ISO, né? Ou R$200 mil, depende do tamanho da fazenda. Né? Ela pode simplesmente pagar R$2, R$3 mil para a Cana se ela precisar de 30 validações. Agora, se ela quer um nível de compliance mais forte, se ela quer mais validadores, se ela quer envolver mais pessoas nesse processo, ela pode pagar um valor maior e deixar esse pool, né, mais atrativo
para essas outras pessoas. Então depende do nível de compliance que essa empresa precisa. E também do envolvimento que ela quer dar para o produto dela. Aqui, por trás, né, e para quem assistiu o primeiro podcast, lembra que a gente falou muito sobre agricultura regenerativa, falou sobre créditos de carbono. Quando a gente cria um crédito de carbono ou um crédito de impacto, o que define o valor desse ativo é o nível de compliance na cadeia produtiva desse ativo. Perfeito. Ou seja, futuramente, né, até dando spoilers, a gente quer trazer essa solução de carbono, porque quando a gente audita o módulo ambiental, a gente tem o saldo de carbono da operação do produtor e a gente pode tokenizar esse saldo com uma origem desse crédito auditado na Web3. Ou seja, isso também influencia no valor desse outro ativo ou em diversas outras coisas que façam sentido a nível de governança e compliance para esse produtor. Na minha percepção sobre esse modelo, fica muito claro meio que o endgame dele, né, onde que esse negócio termina, porque se você consegue trazer esse nível de percepção de um compliance melhorado do que a gente tem hoje, tipo, você não está à mercê de uma falha de uma auditoria, mas você está simplesmente auditando, meio que aquela ideia do quem vigia o vigia, né? Tipo, quem que está vigiando aqui, quem que está auditando a auditoria. Tipo, você tem um passo além para você entregar essa possibilidade para o cara e trazer um pouco mais de segurança. No endgame disso, você está falando que esse cara vai procurar você na ideia de que ele tem um processo mais auditado. E o negócio de carbono, para mim, esse aí você matou a pau mesmo, porque o ponto aqui o problema do crédito de carbono é se aquele é legítimo ou não. Porque se não for legítimo, você está fazendo greenwash aqui, tipo, comprando um negócio que não é lastreado em basicamente nada, né? E se você tem essa confiança e existe um padrão dentro do mercado frente àquilo, você consegue gerar um crédito de carbono que de fato se valorize, né? Porque o ponto principal talvez seja esse. Qualquer pessoa pode emitir um crédito de carbono, quem que audita esse negócio de fato? E talvez o caminho mais prático aqui para a gente seja a descentralização mesmo, porque a descentralização é a ideia de você não precisar confiar em ninguém especificamente, mas confiar numa inteligência coletiva aqui. E nesse quesito, aí eu quero chutar os anos aqui para frente, a auditoria é uma peça fundamental aqui para que você tenha um ponto de partida para essas 48 pessoas hoje, 200 pessoas no futuro, auditarem essa auditoria. Agora, existe um cenário em que esse cara não é necessário, ou você acha que a auditoria ela vai ser necessária por um bom tempo aqui dentro da Cana? A auditoria que faz a verificação e que habilita as pessoas para verificarem só pouquíssimas coisas ali dentro da auditoria, né? Você acha que ela é cerne, um pilar fundamental do que você tem aqui, ou no futuro ela pode ser dispensável por essa inteligência coletiva? Eu acredito que ela é pilar, ela é cerne, tá? O que a gente vai ter é uma automatização de boa parte disso por oráculos que já são confiáveis e que já têm a tua própria estrutura de validação e confiança. Então, isso já ocorre hoje, por exemplo, né? Não tem por que a gente pedir para uma pessoa ir lá e verificar o CRM de um médico, sendo que existe uma conexão com API que traz ali o laudo e a resposta de que a gente bateu nessa informação e trouxe essa resposta oficial do governo. Então, a gente pode dispensar, nesse caso, uma pessoa ir lá e procurar pelo CRM do médico. Então, isso vai ser cada vez mais presente. Mas a gente também entende que é importante esse modelo de validação que a gente trouxe, porque se você for olhar, as pessoas que tentaram resolver esse problema sempre foram por um problema de delegator, ou seja, eu apoio tal pessoa que está fazendo isso e não eu mesmo estou participando, e acaba sendo um modelo um pouco Robin Hood, que a gente tira de uma super instituição grande que está ali fazendo tudo aquilo sozinha e se enriquecendo cada vez mais e distribui isso para a comunidade. Então, uma camada, e sempre vai pelos critérios que a gente não consegue automatizar com algum oráculo confiável, né? Vai ser importante estar fazendo essa verificação, porque é uma forma de garantir uma economia sustentável. Né? Pessoas interessadas em validar, pessoas interessadas em serem validadas, token transacionando de um lado para o outro, sendo comprado a mercado, sendo vendido a mercado o tempo todo, gerando liquidez para o ecossistema. Entendi. Cara, eu gosto bastante nesses temas que a gente está falando de disrupção, de sempre jogar ali a questão para frente, né? Mas se eu trago num outro ponto aqui. A Cana vai fazer 2 anos aqui, pelo que você me contou, e tem programado aí um airdrop, né? Como que vai funcionar isso? Como que o teu usuário ali, o cara que tem holder de KNN, ele vai se beneficiar desse airdrop?
Boa, legal. Você já percebeu que não é uma coisa tão simples, né? Até momentos antes da gente iniciar essa conversa, a gente estava conversando aqui, né, com o pessoal e até trouxe essa questão, né? Nossa, é difícil a gente explicar o mundo cripto para outras pessoas. E não é difícil, não é diferente com a cana, porque a gente mistura cripto, a gente mistura agricultura regenerativa, a gente mistura cannabis, diversos assuntos que falta conhecimento popular, falta conhecimento das pessoas. Então esse airdrop ele vem num primeiro momento para presentear a comunidade da cana, os holders da cana, as pessoas que se interessam pelo trabalho que a gente vem fazendo no nosso aniversário, num modelo onde que visa conscientizar as pessoas sobre o produto e sobre a tecnologia. Então, ele é um airdrop que ele é baseado em waves. Ele tem uma primeira wave ali de descoberta sobre o produto, né, que é aquele momento onde você acessa algumas das redes, começa a entender as primeiras facetas desse produto. Depois você começa a consumir um pouco mais sobre o tokenomics, sobre os fundamentos da empresa, depois um pouco mais sobre a própria tecnologia, né? Interagir com a tecnologia, criar uma wallet, participar de um processo de auditoria, até níveis mais avançados, como, por exemplo, participar de um pool para fomentar a liquidez no ecossistema. Tudo isso de uma forma gamificada. Ou seja, cada ação que você faz, você ganha uma quantidade de pontos. E ao final, de acordo com a tua pontuação, você vai ter acesso a uma premiação em KNN. Então, é mais ou menos esse modelo. Então, é um modelo para incentivar com que as pessoas aprendam mais sobre cripto e, ao mesmo tempo, sobre a tecnologia e fundamentos da empresa, interagindo com o nosso produto e beneficiando as pessoas que estão participando disso, né? Com uma espécie de estratégia de aquisição mesmo, né? Como costuma ser feito em airdrops, só que muito focado na consciência. Maravilha. Luiz, e agora sim, de fato, chutando para os anos afinco aqui, nas questões disruptivas, eu queria entender esses dois momentos. Assim, primeiro, no curto prazo aqui, os próximos passos que você vê, sei lá, daqui, final do ano, próximos 12, 6 meses, e alguma coisa como se fosse o roadmap, mas para mim numa perspectiva mais de endgame, assim, onde, da sua visão hoje, para onde você acha que vai caminhar esse negócio e como que você vê a cana completamente entregue, né? No sentido de, pronto, o trabalho aqui, ele está agora uma velocidade de cruzeiro. A gente entregou o que a gente... O endgame, é onde que termina isso de fato. Então, próximos passos, mais curto prazo aqui, e o roadmap mais longo prazo. Tá, boa. Então, vou fazer o seguinte. Curto prazo, até o fim do ano, falar dos nossos planos aqui. Médio prazo, ano que vem, e a visão de longo prazo ali, para complementar tudo isso. Curto prazo. Algumas delas a gente já falou aqui, né? Então, esse airdrop no aniversário da cana, no dia 13 de setembro. A gente está paralelo trabalhando na implementação da Lumix para abstrair toda essa parte Web3 e permitir com que as pessoas da Web2 também participem. E o lançamento do ID Cana, que inclusive, né, já era até para a gente estar lançando ele, mas a gente esperou fazer essa implementação da Lumix, que surgiu aí a partir de uma parceria estratégica, para que a gente possa suportar mais pessoas, né, e tenha um efeito melhor no lançamento, alcance ainda mais holders para a comunidade. Então, basicamente, airdrop, wallet Lumix e o ID Cana no curto prazo. Entrando no médio prazo, a questão da certificação de carbono e a questão de transformar a wallet, esse ID Cana numa wallet de tokens. Então, isso para o ano que vem é muito importante para a gente. Porque a gente falou sobre as dores do mercado, né? Uma delas é essa da conformidade legal, só que existem diversas outras dores. Da conformidade legal, a gente consegue resolver com a carteirinha e com a certificação dos produtores. Agora, a dor, por exemplo, de uma pessoa que quer comprar um medicamento, chegou na farmácia e a bandeira de crédito não aceita, esse é mais difícil. Então, o que a cana pode propor? A gente já tem um ID, a gente já tem um token rolando na economia, a gente consegue transformar esse ID numa wallet que possa permitir com que as pessoas comprem, que possa ter até uma compra mais facilitada dentro da rede parceira da cana. E aí isso pode ser para medicamentos ou acessórios, outras coisas que tangem, né, o mercado canábico ou outros mercados também. E a gente tem a questão do crédito de carbono. Então, como eu te falei, quando a gente audita a parte ambiental, a gente está auditando consumo, está auditando fonte de nascente, energia renovável, uma série de coisas. Com isso, a gente tem o saldo de carbono daquela operação, que nada mais é do que o quanto ela gasta, menos o quanto ela retém na cadeia produtiva, menos o quanto ela retira de carbono. Com isso, a gente tem o saldo. Esse saldo
pode tokenizar e gerar um ativo, um crédito de carbono ou um crédito de impacto respaldado por uma auditoria descentralizada. O social, ele vem para encorpar mais esse compliance. Porque se você está gerando e originando um crédito, mas você está respaldando ele numa reconstrução cultural de um tema que é um tabu tão grande quanto esse, se você está envolvendo ações sociais no meio disso tudo, se você está trabalhando também com boas práticas ambientais, tudo isso vai respaldar o valor desse crédito. Perfeito. Então faz muito sentido que a auditoria de governança e social ela apoie o valor do crédito gerado pela auditoria ambiental. Não sei se eu fui claro nesses 2 pontos, mas é o que eu imagino de médio prazo. Beleza. E aí o longo prazo, né, seria ser uma DAO completa. E até vocês falaram, né, qual que é o endgame disso. Uhum. Seria maravilhoso se nós, fundadores, fôssemos atores desse ecossistema. E não, de fato, os diretores dessa empresa. Até um dos C-Levels da Cana, né, perguntou para mim, quando eu fui conversar e convidar essa pessoa para fazer parte, e ela perguntou, o que você espera de um C-Level na Cana em 5 anos? E eu falei, se o C-Level não existir, ou se ele não tiver uma relevância muito grande, a gente acertou. Uhum. A gente fez o que a gente deveria fazer, que é se tornar uma organização autônoma descentralizada, por partes. Né? Então, primeiro, o que a gente tem? A gente tem, na construção da Cana, uma dinâmica onde a maior parte dos tokens fica com a comunidade, não com o time fundador, né? Que só vai ter ali direito a até 13% disso tudo. E aí eu tô falando de time fundador, de parceiros, de time mesmo que tá ali no dia a dia, tudo mais. Então você já tem uma propensão para isso. A gente já tem uma camada de produto descentralizado, que é o protocolo. Sim. Agora a gente precisa de uma próxima camada que é a descentralização da governança. Ou seja, agora como é que a gente faz com que as pessoas aprovem o orçamento da Cana, aprovem na multisig da Cana, que é o cofre da Cana, quanto vai poder sair para cada uma das áreas, baseado no planejamento estratégico que aquela área apresentou, e vote em questões desde as mais banais até as mais estratégicas da empresa. Quando a gente fizer isso, aí eu entendo que agora a gente tem um modelo descentralizado, pilotado pela comunidade que contribui, e não é mais o Luiz, ou o Rafa, ou o Nath, ou o Júlia, ou o Rodrigo que está dizendo o que vai ser, e sim a comunidade. Aí eu acho que a gente... Acertou. Legal, Visão. Só para a última pergunta, antes de passar para a mineração, nesse quesito da DAO que você tá mencionando aí, a minha dúvida não, mas assim, para mim, eu senti que é a última coisa a ser feita depois que tudo deu certo. Tipo, é o último movimento de entregar para a comunidade depois que você conseguiu, com uma visão de founder, junto com o seu time, entregar tudo aquilo que a Cana funcionou para depois descentralizar. Essa é um pouco da ideia, porque é complexo. É um caminho, a pergunta talvez seja assim, é um caminho contínuo, no sentido de vou aos poucos entregando isso, ou não? Eu foco total em entregar a solução, em fazer isso funcionar, depois de funcionado eu descentralizo. Qual que é a tua visão sobre isso? Perfeita pergunta, né? Não é uma fase do projeto a descentralização. Ela vem sendo construída aos poucos, né? A gente tem lá na Cana três linhas estratégicas, com cada uma ali de 3 a 4 pontos que a gente tem que conquistar. Entendi. Uma linha relacionada à descentralização, perfeito, uma linha relacionada à economia e uma linha relacionada à sustentabilidade. Cada vez que a gente avança nisso, a gente vai colocando um pinzinho para garantir isso. Então, a do protocolo, a gente avançou em 2 pontos. Agora, a gente tem aí essa parte da descentralização da governança e depois do capital da empresa. Perfeito. Isso vai acontecendo paralelo, a gente vai trazendo dinâmicas. Por exemplo, a gente implementou, no começo do ano, na comunidade Discord da Cana, uma prop house. Né? Geramos um pote ali de KNN para as pessoas submeterem propostas que fossem validadas pela comunidade e elas pudessem pegar isso e executarem projetos que fossem benéficos para a construção da comunidade. Então, com certeza é uma coisa que vai rodando aos poucos. Também tem um pouco a ver com... A gente precisa esperar as DAOs amadurecerem um pouco mais, porque a gente já está lidando com a resolução de um problema complexo, e a gente tem N exemplos de DAOs que estão dando certo e N exemplos de DAOs que eram promissoras, mas acabaram fracassando, porque é um modelo desafiador. Então, à medida que o mercado vai amadurecendo isso, a gente vai também amadurecendo a nossa visão, vai também trabalhando mecânicas para que nos levem de encontro a essa visão. Então, é uma construção contínua. Eu coloquei ela no longo prazo justamente porque é o maior desafio, né? Sim.
Por isso, mas se a gente conseguir antes até do protocolo, seria maravilhoso também. A execução é bem complexa e acho que todo mundo está nessa batalha, assim, porque o problema que a gente sempre vê a coletividade tem a capacidade de tomar decisões difíceis, mesmo quando essa coletividade vai perder no curto prazo versus longo prazo, que é uma pergunta que o founder consegue responder muito bem. Você consegue abrir mão de uma coisa no curto prazo em benefício do longo prazo do teu negócio. A comunidade consegue fazer isso? É sempre uma pergunta que a gente surge, né? E quais mecanismos deveriam existir para que isso estivesse totalmente alinhado? Mas acho que, na minha percepção, que acompanha bastante o projeto, a pergunta em si, o entendimento do problema, ele é muito mais valioso do que a solução, no sentido de, se a gente cerca o problema, como é isso que eu estou te falando, é mais fácil ter mais gente trabalhando em cima dele. Se você não sabe nem definir o problema, é um pouco mais complexo. Sim, e a gente tem um desafio de contexto muito grande, né? Porque se a pessoa, ela participa da governança da empresa, mas ela tá ali dedicando 2, 3 horas semanais, ela não sabe tudo que tá acontecendo. Exato. Então, às vezes, é difícil ela tomar uma decisão. Então, como a gente monta um modelo onde a gente consiga dar o contexto necessário para que todo mundo que vai fazer parte dessa decisão consiga votar com consciência e com os objetivos alinhados. Então, assim, parece simples, mas é um desafio enorme. Não, total. Bom, Luiz, como sempre, né, a gente tem a nossa mineração da semana. Queria que você desse uma sugestão aí para o nosso telespectador aí, /ouvinte, de dica aí do que você acha interessante. Livro, podcast, um texto, o que for. Legal. Eu vou passar um de gestão, que é um livro que eu já li ali no passado e agora recentemente estou lendo de novo, né? É um livro que ele pode sempre estar presente na nossa vida, principalmente dos gestores médio ou de alta gestão em empresas menores, que é o High Output Management. Então, é um livro do Andy Grove, ACO da Intel, onde ele explora ali, principalmente, uma liderança que por muito tempo é abandonado pelas literaturas, pelos cursos, que são os middle management, né? Que são os médios gestores, que é a pessoa que entende da estratégia, está alinhado com a alta gestão e consegue distribuir isso para o time. E como fazer isso de uma forma eficaz? Tratando de assuntos polêmicos como diferenças salariais, rotinas rituais, modelo de gestão baseado em métrica. E realmente ali, quando você lê esse livro, você enxerga os caminhos, né, de acordo com o teu cenário, para que você consiga desenvolver uma equipe de alta performance. Porque estar num mercado extremamente competitivo, como é o cripto, como é a maioria dos mercados que já estão com um certo nível de estabelecimento, é sempre um desafio para qualquer empresa que está nascendo, né? Maravilha. Bom, obrigado, Luiz, pela dica aí. Obrigado, Rony, também por ter acompanhado o podcast. E obrigado você que ficou até o final aqui no Francamente Cripto. Lembrando que esse é o último episódio da temporada. A gente vai dar uma pausa aí, pessoal, para descansar a voz. O Rony aí tá extremamente chateado aí com essa pausa, mas acho que a gente precisa desse descanso e se encerra aqui a temporada longuíssima do Francamente Cripto e a gente volta para uma próxima temporada, pessoal. Forte abraço e até a próxima temporada.